Olá, galerinha bonita do sétimo ano da Escola João Paulo II. Nós vamos iniciar nossa revisão, vamos passear pelo conteúdo ali do primeiro bimestre. Então vamos lá, vamos começar com o renascimento cultural. É sempre bom, gosto de enfatizar que vocês tenham próximo, né, o livro de vocês, de preferência os livros, tá, para estar sempre acompanhando ali. Então nós temos aqui a Idade Moderna, o Renascimento Cultural, na sua definição, né, um movimento, um padrão de pensamento vingente do mundo medieval, introduzindo a cultura laica, ou seja, não religiosa, e perpetuando a Idade Moderna até os dias atuais. Por que até os dias atuais? O Renascimento cultural ele aconteceu naquele período, no século XIV, em meados do século XVI. Mas a sua produção, seja ela cultural, científica, intelectual, é ela que permeia todo esse espaço temporal. E aí, onde é o berço do Renascimento? Na Itália. Contudo, ela começa a se expandir pela Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Península Ibérica, Península Itálica e os Países Baixos. As diferenças entre o pensamento medieval e o renascentista. O pensamento medieval ele é teocêntrico, ele tem Deus como centro do universo. Já o renascentista ele tem o homem como centro do universo, no caso, antropo, o homem no centro. E aí é a partir dessa linha de pensamento que os renascentistas vão começar a se desvincular, eles não vão deixar de acreditar em Deus, não é essa a questão, mas vão deixar de se apegar mais às questões religiosas, mais à fé, e começar a se apegar e a valorizar mais a razão e ao próprio homem. E vão beber da fonte da cultura grega, romana, clássica, aonde vem aquelas estátuas, aquelas esculturas, com a valorização do homem, porque para a cultura grega antiga, ser belo é uma virtude. Então os traços gregos são únicos, são únicos. Então os renascentistas eles vão procurar, eles vão beber dessa fonte. Uma das coisas que eles não vão se embebedar ali nesse sentido é da questão religiosa. Eles não vão passar, eles não vão voltar a ser politeístas. Isso não, eles permanecem monoteístas, cristãos. Quem é cristão? Porque daí para frente também vai começar a surgir a igreja protestante. Nós vamos ver um pouco mais na frente. No mundo medieval nós temos a certeza, a verdade que a Bíblia, no movimento renascentista, a experimentação e a observação. Vida material sem importância, vida terrena e material também é importante. O pensamento medieval é o conformismo, ou seja, quem nasce pobre vai morrer pobre, se você está naquela situação é porque Deus quis, dali você não sobe, é uma sociedade totalmente estamental. Já no pensamento renascentista, a sociedade continua estamental, mas os renascentistas pregam a liberdade de comércio, a liberdade de ideias, de divulgação de saberes, então tem a crença no progresso. No pensamento medieval, a natureza é a fonte do pecado. Para o renascentista, a natureza é beleza, é onde o homem se insere e tudo é muito bonito, enfim. No pensamento medieval, o asceticismo e o hedonismo são linhas de pensamento onde nós vamos ter a valorização do homem e aqui algo mais voltado para o espiritual, que é o ascetismo, que é essa questão mais religiosa. E o pensamento medieval vem com seus dogmas, os dogmas colocados pela Igreja Católica, a Igreja Católica como detentora do saber naquele momento, e no pensamento renascentista, fé diferente da razão. Características principais do Renascimento como um todo. A questão do humanismo, como nós já vimos, a valorização do ser humano e essa criação que é privilegiada, que é a criação de Deus.
o antropocentrismo, a ideia de que o homem se encontra como centro do universo, essa valorização do ser humano, da ideia do ser, né, do conhecimento empírico, do que o homem faz, deixa de fazer. Enfim, o individualismo, o racionalismo, que é a valorização da razão, e a razão agora vai perpetuar bem mais do que a fé, isso na linha de pensamento dos humanistas. O naturalismo, o hedonismo, o cientificismo, o empirismo, o experimentalismo, que vai estar ali lado a lado com o racionalismo, e a inspiração na cultura grego-romana, como já foi pontuado. Nós temos aqui um organogramazinho bonitinho, né, já para tratar do estado absolutista. Nós temos o rei acima, observem que o rei está acima de qualquer outra figura, aqui apoiado, né, apoiado pela igreja e pela nobreza, que são seus pilares de sustentação, suas duas pernas. Mas nessa pirâmide, quem apoia, quem sustenta todo mundo são eles aqui, ó, os camponeses, que futuramente irão ser chamados de proletariados, povão, que trabalha dia a dia, sol a sol, em prol da cidadania. Aqui nós temos os burgueses, os artesãos, todos súditos obedecem ao soberano, características do Estado absolutista, o rei é absoluto, inquestionável. Se ele está ali, é porque Deus permitiu que ele estivesse ali, ele é uma representação. Também ele se apoia no direito divino de estar ali. Cobranças altíssimas de impostos, leis que favorecem somente a nobreza, a igreja e ao rei, é claro, sempre. Vai ter ali uma unificação da moeda, né, no final da Idade Média, para favorecer o comércio, a burguesia vai se beneficiar, porque era muito complicado, onde chegava era uma moeda diferente, um peso diferente, uma medida diferente, e agora, com a unificação dessas moedas, se torna mais fácil se trabalhar, se negociar. Vai ter a unificação do Estado, né, como um todo. A criação de um exército nacional para proteger o Estado, fortificar, né, o exército como um todo. Isso também aumenta o poderio do rei, mostra quão tão forte ele é. E a centralização do poder nesse estado absolutista, absoluto, tudo nos olhos do rei. Aqui nós partimos para as rotas das grandes navegações europeias do século XVI. Voltando um pouquinho no Renascimento, o Renascimento científico, com a criação de novos equipamentos, com novas experiências, ele vai favorecer e muito as grandes navegações. Muitas ferramentas vão se fazer uso, né? Serão feitas de uso para as grandes navegações, pelos grandes marinheiros, pesquisadores, pela própria igreja também, que não vai deixar de lado o Renascimento de forma nenhuma. E quem vai apoiar as grandes navegações? A igreja, porque quer propagar o cristianismo, e a burguesia, porque quer conhecer novas rotas comerciais, a busca de especiarias, novos comércios e, de uma certa forma, de forma indireta, só que depois a própria monarquia, o próprio rei, ele vai tomar posse para si dessas grandes navegações, tomando para si novas colônias, novas terras. Aqui nós temos rotas comerciais saindo da Europa, vindo para a África, contornando o continente africano, passando próximo à Oceania, vindo para a Ásia. Aqui já temos um sentido contrário, aquela velha história do descobrimento do Brasil, né? E aqui também grandes navegações indo para o lado da América do Norte, Cristóvão Colombo, mais ali para cima, e enfim. Objetivos: contextualizar as grandes navegações em meio às novas necessidades comerciais. Precisamos de novos produtos para comercializar na Europa e precisamos vender o que nós temos para outros povos, para outras nações. A política: expandir, tomar mais territórios para nós em nome do rei, propagar o cristianismo, propagar a igreja, os dogmas da Igreja Católica, né, que a Europa já está pequena,
reconhecer os interesses dos reis e as intenções da Igreja Católica, como já foi colocado, entender a grandiosidade do projeto de expansão marítima naquela época. Muita gente tinha medo, né, porque não sabia, alguns imaginavam que a Terra era plana. Quando chegava na linha do horizonte, sumiu, né? Tinha muito monstrinho por ali, muito babau, né? Muito bicho-papão que podia pegar você no meio do oceano, ali o Kraken, né? Uma referência ao monstro ali do Piratas do Caribe. E conhecer a expansão marítima portuguesa e espanhola, também nesse sentido de que eles foram os percussores. Tanto a Portugal e a Espanha foram os percussores. Não é à toa que depois eles vão vir e dividir ali, inicialmente através da bula coeteira, né, a região que posteriormente vamos chamar de Brasil, depois pelo lado da Espanha ali, as civilizações pré-colombianas, Chile, Colômbia, Bolívia, enfim, vai ficar para o lado da Espanha. Então tem toda essa dimensão, todo esse contexto e entre outros requisitos mais. E aqui a reforma religiosa com Martinho Lutero, que ele era um membro da Igreja Católica e ele passa a questionar, fazer algo que muita gente não tinha feito até então, que é questionar a Igreja Católica. Ele não concordava, havia muita corrupção, né, despreparo do clero, lembrando que as missas eram feitas de costa para a população, porque a população era leiga, não poderia ter esse privilégio. Os papas se comportavam como príncipes seculares e não como líderes da igreja, queriam mandar em tudo e em todos, quase como um poder absoluto. Isso também incomodou a muitos reis da época. Sentimentos nacionais associados ou não à existência de um Estado, as críticas dos humanistas, cadê a humanidade ali por parte de muitos membros da Igreja Católica, e uma maior difusão da Bíblia, porque a Bíblia era proibido para alguns povos, como por exemplo para os alemães, que eram considerados bárbaros, e Lutero vem e vai traduzir a Bíblia para o alemão, e aí vai ficar conhecidas as 95 teses de Martinho Lutero que ele vai pregar na porta da Basílica de São Pedro. Nós temos essa tabelinha aqui, tá? Para que vocês possam se aprofundar cada vez mais e mais. Reforma luterana, anabatista, a calvinista, que é um discípulo de Lutero, tá? E a formação da igreja anglicana dentro do território inglês. Tá? Nós temos aqui onde aconteceu cada um e as motivações e os objetivos de cada um desse processo. Lembrando que tudo inicia aqui com a reforma luterana, a reforma protestante. Tá? É viável que vocês, isso aqui vai ajudar muito vocês na prova também, sem contar com o resumo do livro branco. E chegamos ao fim desse primeiro vídeo da revisão. Na próxima revisão eu estarei separando para vocês em média de 2 a 3 questões, de cada conteúdo aqui citado. Vou procurar pegar questões mais abrangentes para que a gente possa responder juntos aqui, tá bom? No mais, fiquem em paz com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Até mais.